abra a Bíblia em Gênesis 2 e nós vamos ler de 7 a 15, que é o relato do Jardim do Éden. Diz assim, Gênesis 2, 7 a 15, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. Agradáveis e boas. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existe o obidério e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite. Mais um domingo, esse é o primeiro de um novo ano, de um novo ciclo, de um novo tempo. E eu te peço que o Senhor possa falar livremente nessa noite, com unção, com graça através da minha vida. E que essa palavra produza em nós, a começar por mim, uma mudança e uma transformação na minha mente. Que possa, Deus, ensopar o meu coração. E que possa sair através não só da minha boca, mas das minhas atitudes, principalmente, Senhor. E que nós não possamos quebrar esse princípio, esses princípios que estão na tua palavra. E eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? E a pergunta que eu já começo a fazer a vocês nessa noite: por que você existe? Qual é a razão da sua existência? Ou você acha que você é um produto do acaso? Qual é o propósito da sua vida? Por que Deus te colocou e permitiu que você viesse aqui para o planeta Terra? O que Ele espera de você? Para que Deus te colocou aqui? Eu quero dizer para você, e afirmo isso com toda autoridade, é que Deus te colocou aqui com um propósito definido. Ele não colocou você aqui de qualquer jeito. E para que nós possamos entender esse propósito de Deus, de estarmos aqui na terra, nós temos que voltar exatamente para o Jardim do Éden, Moisés. Porque no Jardim do Éden, nós encontramos todo o para quê, o porquê da nossa existência. E o que estava no coração de Deus, quando Deus colocou o primeiro casal aqui na terra, continua do mesmo jeito no coração de Deus. Porque os propósitos de Deus nunca são frustrados. Nunca são frustrados. Dá um glória a Deus. Os propósitos de Deus jamais serão frustrados. O primeiro Adão não respondeu esse propósito. Mas o último Adão, através da minha vida e da sua vida, vai dar resposta, está dando resposta a esse propósito. Dá um glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus em nós é a esperança da glória. A esperança de Deus é Jesus na minha vida e na sua vida, para que através da presença dEle na minha vida e na sua vida, esse propósito dEle possa se cumprir aqui na terra. Dá um glória a Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher e colocou o homem no jardim. O Éden significa delícias, jardim de delícias. A Bíblia diz que o ouro desse lugar era muito bom. A Bíblia diz que as árvores e os frutos desse lugar eram agradáveis, eram gostosos, eram maravilhosos. E o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que também nós possamos ter uma vida, como diz o Jesus, que é uma delícia. Me ajuda, Paulo. O Suênio diz que tudo é uma delícia. Cadê o Suênio? Está ali. Não é, Suênio? É uma delícia. Então Deus colocou o homem aqui na terra para que a nossa vida pudesse ser uma delícia, irmãos. Pudesse ser uma coisa agradável e boa. Dá um glória a Jesus.
Mas perto dos direitos também tem os deveres. Deus colocou o homem no jardim do Éden para ele cuidar do jardim e para ele cultivar esse jardim. Deus não colocou o homem para ele viver no frozor. Deus colocou o homem aqui na terra para que o homem tivesse uma responsabilidade. Ele precisava dar uma resposta a Deus. E eu quero dizer para vocês que assim como Adão e Eva tinham um jardim, nós também temos o nosso jardim. Aleluia! Essa semana eu no Facebook eu vi a Moisés com parte do jardim dela. Lembra, Moisés, que você postou, você e seus 2 filhos? Está lembrado? E aquilo me emocionou, viu? Quando eu vi você, minha filha, seus 2 filhos, eu conheço a sua história. Eu fiquei emocionado quando eu vi a Moisés ali, dizendo que aqueles filhos eram, assim, coisas preciosas para ela. Você vai viver para ver o que Deus vai fazer. Então, todos nós temos o nosso jardim. E o que nós temos feito com o nosso jardim? E aquele jardim que Deus deu a Adão e Eva, irmãos, não era um jardim para ele ter lucro, no sentido que a gente pensa, o que é o lucro. É para ele ter, através daquele jardim, alegria, deleite. E a pergunta que eu faço para vocês, o que é que nós vamos deixar para a nossa posteridade? O que você espera da sua vida? E eu quero dizer que Deus tem um propósito da sua vida. E o propósito que Deus tem para a sua vida é influenciar outras pessoas para o reino dele. E investir permanentemente na vida dessas pessoas. Dá um glória a Deus. Esse é o propósito de Deus. Cuidar bem desse jardim é investir na vida de pessoas. Aqueles talentos que Jesus distribuiu são pessoas. São vidas. O nosso jardim são pessoas que Deus tem nos confiado para que a gente possa investir na vida deles. São os nossos filhos. Para os casados, as esposas, o marido. E também os nossos discípulos. Dá um glória a Deus. Aleluia. Cuidar bem deles é investir na vida deles. É se relacionar com eles. E através desse relacionamento, Ivanildo, a gente possa influenciar para que eles possam crescer, para que eles possam entrar no perfil de Deus para a vida deles. Aleluia. Isso não é fácil, irmãos. Isso não é algo para pessoas que são egoístas. Porque cuidar de pessoas não é função para os egoístas. São para os altruístas. Porque a maioria das pessoas vive para si mesmo. A maioria das pessoas entra um ano e pensa assim, em coisas para si mesmo. Normalmente são coisas. A ambição das pessoas envolve coisas. E para si mesmas. O que será o ano de 2017 para mim? O que eu vou ganhar? O que eu vou realizar? O que eu vou obter? O que eu vou ter? Mas a vontade de Deus, o propósito de Deus, para a minha vida, para 2017, é que eu cuide bem do meu jardim. Eu serei cobrado a respeito disso. Haverá uma cobrança, irmãos. Haverá uma verificação, irmãos. Haverá um apontamento de Deus um dia. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo e coma e beba.
Um dia nós estaremos diante de Deus e Deus vai perguntar de nós o que nós fizemos com aqueles aos quais Deus nos confiou para a gente cuidar, para a gente orientar, para a gente colocar no prumo de Deus, e inserir essas pessoas dentro do reino de Deus. E quando a gente entende, irmãos, e aprende o segredo que Jesus ensinou, que aquele que quer ganhar a sua vida vai ter que perder por amor do reino, que aquele que quer encontrar a razão da sua vida vai ter que perder para poder ganhar. Pastor Paulo está falando aqui na matemática de Deus. Na matemática de Deus você tem que perder para ganhar, aleluia. Quem quer ganhar nessa vida vai perder na outra vida em Deus. Por isso é que muitas vezes você está investindo na vida de uma pessoa, Ivanildo, e ele não está correspondendo, às vezes dá vontade de você desistir, mas não desista não, continue, porque a resposta, a retribuição virá do Pai lá no céu. Quem cuida de uma vida para Jesus é mais rico que o Bill Gates. Quando Deus colocou Adão e Eva, Ele colocou para cuidar bem do jardim. Você foi colocado aqui também, para entender que tem um jardim que você vai ser chamado por que não cuidou? E o seu jardim é a única razão da sua existência aqui na terra. É tudo que você vai deixar nessa terra após a sua partida. Sabe por quê, irmãos? Porque o lugar mais rico da terra é o cemitério, está tudo lá enterrado. Os magnatas, os ricos, sabe o que o cara vai virar? Apenas um nome numa lápide, irmãos. Os poderosos e os ricos. Mas a Bíblia diz de que aqueles que andam com Jesus e fazem a sua vontade, jamais passarão, eles permanecem para sempre. O que fazemos em Deus permanece para sempre. E a minha oração nesse ano de 17 é que nós possamos realizar coisas grandes para Deus. Mas qual foi a postura de Adão? Deus disse, cuida e cultiva. E Adão foi um exemplo negativo. Ele não cuidou do jardim, nem das plantas, nem da sua família. Os primeiros filhos dele foram um desastre. Os primeiros filhos dele foi desastroso. Um matou o outro, primeiro homicídio da história da humanidade. Caim mata Abel. E é lindo saber, irmãos, e aí eu dou glória a Deus, porque toda vida que o homem falha, pela misericórdia e graça de Deus, Deus dá sempre oportunidade para que o homem faça a coisa certa. E a Bíblia diz que nem foi Caim, nem foi Abel, mas logo, logo, eles mesmo caídos, eles geraram um novo filho, chamado Sete. E a Bíblia diz que esse filho foi feito segundo a semelhança de Adão. Irmãos, passaram-se cerca de 500 anos. 500 anos a humanidade passou sem buscar a Deus. Mas um descendente de Adão, um descendente de Sete, não de Abel, não de Caim, chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque, depois de 500 anos de queda, ele buscou a Deus e andou com Deus e foi arrebatado, aleluia. Então eu quero dizer para você que se ainda a sua vida não está ajustada, segundo esse princípio, você pode ajustar. Porque servimos um Deus bom e misericordioso. Mas Adão, ele não pagou o preço. Ele foi omisso. Ele não guardou o jardim. Irmãos, todos nós somos seres influenciáveis. Você quer saber quem você é? Olhe com quem você anda. Adão e Eva deram mais ouvidos a Satanás do que a Deus. E eu tenho certeza que aquela surucucu não foi da primeira vez que eles caíram. Começou a dar ouvidos à voz do diabo. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós nos tornamos aquilo que nós ouvimos. Nós ficamos parecidos com aquilo que ouvimos.
E eles ficaram no antidiscipulado. Deram ouvidos ao diabo, e o diabo é mentiroso, ele distorce as verdades de Deus. E o diabo lançou dúvida no coração de Adão e Eva. E aí é que está a história, nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Deus falou e está dito, Deus falou e está falado. A palavra fala e a gente obedece, aleluia. E Adão não fez nada. Era para ter tirado aquela influência ruim. Irmãos, algumas vezes aqui eu já tive conversas extremamente duras com alguns. Alguns ficaram e outros foram embora. Já teve situação de eu dizer assim, olha, livre-se desse relacionamento, que esse relacionamento vai lhe fazer mal. Eu fiz muitas vezes aqui, irmãos, o que Adão não fez com Eva. Algumas vezes deu certo, outras vezes não. Irmãos, nós somos influenciáveis, nós somos produto do nosso meio. Diz com quem anda que eu te direi quem és. Quem anda com porco, farelo come. Por isso nós temos que escolher direitinho quem nós estamos dando ouvidos. E aí era aquele bate-papo entre Adão e Eva e a surucucu. E Adão foi deixando a conversa rolar, irmãos. Ele não guardou os jardins dos inimigos de Deus. Ele não deu o tratamento certo para os seus filhos. Ele não cuidou de nada e nem guardou nada. E eu quero dar uma palavra hoje aqui no começo do ano para os maridos. Qual é o papel do homem dentro de casa? E da mulher também. Papel esse que Adão e Eva não fizeram, porque eles não investiram na vida dos filhos. Pais que são omissos. O pai deve guardar, cultivar e investir tempo na sua família, com seus filhos. Mas quando tem que confrontar, Moisés, tem que pegar a vara e dar de vara, minha filha. Porque a Bíblia diz o seguinte, que quem ama disciplina, e por falta de um grito se perde a boiada todinha. E depois vai fazer igual Davi, ficar chorando, o leite derramado. Absalão tinha morrido, ele só fez chorar a morte do seu filho, porque não tinha mais jeito. O cara já tinha engrossado o cangote. Mas o que tem de pai omisso dentro de casa, irmãos? E muitas vezes a esposa fica frustrada, porque ela faz tudo. E muitas vezes isso é a causa de homossexualismo. Porque a menina vê o quê? A mãe é que é forte. E aí o menino diz assim, eu lá quero ser homem é ser fraco desse jeito, eu vou ser mulher, porque a minha mãe é que é forte. Ou então a menina começa a ficar carente, vulnerável, aparece, ó, os guabiru aqui nos ouvidos, ó. Mulher se impressiona pelo que escuta. Eu digo sempre para minha filha, tenha cuidado daquilo que você escuta. Porque vai aparecer guabiru, enviado do capeta do inferno, para querer dar uma cantada, ó. Como é que a negada chama disso aqui? Chaveco. Dá uma chavecada no ouvido dela. Vai chavecar no ouvido do capeta do inferno. Mas aí o pai não dá atenção à filha. Aí ela diz assim, ó, negócio de homem, eu vou querer me relacionar com mulher, porque o negócio mulher que é um negócio bom. A minha mãe é que é boa. Se você não for cuidar do seu jardim, pode virar um matagal, querido, cheio de ratos. E o seu primeiro jardim é dentro de casa. Mas tem também os discípulos, que nós temos que cuidar, investir na vida deles, para que eles possam dar frutos permanentes. E quem cuida de discípulos sabe, irmãos, que dá trabalho cuidar de ovelhas. Vê-las crescer leva tempo, suor, muitas lágrimas. Mas eu quero dizer para aqueles que têm investido aqui nessa igreja, as suas vidas, viu, Raul, para cuidar de pessoas. Eu quero dizer para você que quando você está dando tudo, não fique esperando o retorno desse investimento. Porque o retorno vem de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E quando nós entendemos que nós não trabalhamos para homens, trabalhamos
para Deus, aí nós estamos livres de qualquer coisa. E podemos amar essas pessoas incondicionalmente. Porque pastor Paulo e pastora Donete, nós não estamos aqui trabalhando para homens. Nós estamos aqui trabalhando para um Deus que é bom. Moisés disse: Senhor, Deus, Jeová, eu quero te ver. A Bíblia diz que Deus passou diante de Moisés a sua bondade, porque o maior traço do caráter de Deus é a sua bondade. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é bom para retribuir aqueles que fazem de todo o coração a obra para Ele. E Deus é que nos supre, a resposta vem dEle, a retribuição vem dEle. Eu gosto muito do texto que está em Mateus 10, 29 e 30, diz assim: tornou Jesus. Mateus 10, 29 e 30, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor deste evangelho, que não receba já no presente século 100 vezes em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Então vale a pena você pagar um preço para servir esse Deus. Vale a pena você cuidar daquilo que Deus quer que seja cuidado. Mas eu quero dizer, para aqueles que às vezes estão querendo desistir de cuidar de pessoas, irmãos, de todas as coisas que a gente tem que guardar, a gente deve guardar o coração. Entendeu, Moisés? Guardar o coração. Não ficar desanimado, porque porventura algum não correspondeu. Porque em meio a tantos discípulos, sempre há os que correspondem. E até os que não correspondem, nós temos aprendido a continuar amando, continuar servindo, continuar orando, continuar insistindo. Porque um belo dia a ficha vai cair, ele vai romper, aleluia. Eu creio nisso, irmãos, por isso que eu ainda estou de pé aqui hoje à noite. Mas existem os discípulos especiais que vão dar retorno como Abraão deu. Adão não deu, mas Abraão deu. Adão não deu, mas Sem deu. Abraão não deu, Adão não deu, mas Enos deu. Adão não deu, mas Davi deu. Jeremias, Ezequiel, Jefité. Pega o capítulo 11 do livro de Hebreus e veja os heróis da fé. E se nós somos filhos espirituais de Abraão, nós temos a mesma promessa de ser uma bênção. Diga para o seu vizinho: sabe qual é a promessa que tem na sua vida? Que você é uma bênção. Ele diz: Abraão, você é uma bênção e você vai abençoar as famílias da terra. Queridos, nós nascemos para servir. E nós só nos sentimos realizados e felizes quando nós estamos servindo, cuidando, dando a nossa vida por pessoas. Por isso é importante você investir o seu tempo, o seu amor, os seus bens na vida de pessoas. A razão e o porquê e o para quê da sua existência. Sabe por que que Deus te permitiu viver um novo ano? Foi para você investir na vida das pessoas. Isso não deve depender da confirmação e da resposta que muitas vezes essas pessoas possam dar para você. Fred Wilkins diz o seguinte: o pecado brota como as bananeiras do Nilo, quando sempre que o efeito de seus relacionamentos com os outros for diminuí-los, quando quer diminuí-los e não aumentá-los. Em todos os seus encontros humanos, vão deixá-los melhores ou piores. Você define a sua fé e postura moral no comum da sua rotina diária. O reino pertence àqueles que, como as crianças de tão simples e singelos, amam de forma simples e direta, sem pensar em nada mais, apenas nas pessoas. Os herdeiros da promessa são aquelas pessoas anônimas, que estendem a mão quando as pessoas caem.
Este é o único trabalho que importa. Louvado seja Deus por isso. Tem um exemplo nos alpinistas, irmãos. Tinha um grupo de alpinistas liderados por um americano chamado Dan Maisoris. E eles tinham se preparado muito para subir o Monte Everest. Quando eles estavam a 2 horas de chegar no topo. E só quem sabe o que é isso é quem já subiu. Irmãos, são mais de 7.000 metros. Nós não fomos feitos, o nosso organismo, para viver em ar rarefeito de 7.000 metros. Você imagina um ar rarefeito, pouco oxigênio, nevascas, o clima adverso, subindo. Eles estavam a 2 horas e o tempo estava bom. Havia convicção de que eles iriam chegar até o objetivo. Quando eles estavam a 2 horas, eles encontraram outro alpinista que estava morrendo. Estava desidratado, desorientado, tendo alucinação, cheio de ulcerações do frio, e ele tinha sido abandonado pelo grupo dele. Sabe o que eles fizeram? Eles foram cuidar daquele homem, daquele alpinista. E o tempo passou, quando chegou o helicóptero para poder levá-lo, já não havia mais condições deles subirem. E eles voltaram. Isso é um exemplo de altruísmo, irmãos. Mas essa não é a marca da sociedade aí fora. Cada um quer tirar vantagem do outro, cada um quer passar a perna do outro, cada um quer ser melhor e maior, cada um isso, haja o que houver, haja o preço que se quer, se tem que vender a mãe, vende. É assim o mundo aí fora. Mas é o mundo segundo a ótica do primeiro Adão, o mundo segundo a ótica do último Adão, que é Jesus. É esse do exemplo desses alpinistas aqui, que foram extremamente altruístas. E a Bíblia diz, Jesus ensina-nos, que quem quiser ser o maior aqui, que seja aquele que serve, aquele que se humilha, aquele que pede perdão, aquele que abre mão do seu direito para dar o direito ao outro. Muitas vezes o outro nem tinha aquele direito. Jesus nos deu esse exemplo, irmãos, quando ele lavou os pés dos discípulos. E até então aqueles discípulos eram uns caras cabeçudos, imaturos, homens de pouca fé. Até aqui eles não tinham dado resposta nenhuma positiva ainda. E muitas vezes nós só queremos sorrir para aqueles que nos sorriem. Não é assim? Muitas vezes nós só queremos servir aqueles que nos servem. E nós ficamos dizendo que somos discípulos de Jesus. João capítulo 13, 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou até o fim. E a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Jesus investiu o seu tempo no seu jardim, irmãos. Nós temos que amar todas as pessoas, mas nós temos que investir a nossa vida no nosso jardim, que é a nossa família e os nossos discípulos. Pastor Melvin Rubem diz que não queria ser como Noé nem como Davi. Porque Davi ganhou o mundo inteiro e perdeu a família. E Noé perdeu o mundo e ganhou a família. Nós temos que ganhar o mundo. E nós temos que, ao mesmo tempo, sermos desafiados a não perder também a nossa família. Nós somos desafiados, irmãos, a deixar um legado. Que não é carro, não é bem material. É aquilo que nós temos investido na vida de pessoas. Dá um glória a Deus. O único legado que o homem deixa na terra não é bens. É a marca que ele deixa na vida de pessoas. Influenciando, amando, ajudando, cuidando. Quem vive, irmãos, para buscar riquezas materiais vai ser esquecido. Mas aquele que vive para investir em vidas sempre será lembrado, principalmente no céu.
Quando naquele dia, Jesus dissera assim: servo bom e fiel, foste fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, irmãos. E a maior razão de ser da minha vida e da sua vida é investir na vida de pessoas. Muita gente diz assim: eu nasci para adorar a Deus. É verdade. Mas a coisa que mais traz a glória de Deus para a sua vida, não é quando você está adorando, é quando você está amando e servindo as pessoas. Irmãos, nós vivemos uma geração de adoradores. Uma igreja adoradora. Né? Quando eu voltei para Jesus, há mais de 20 anos, teve essa geração de novos adoradores. Aí começaram a fazer shows. Aí um cara convertia, saía do mundão, já se tornava um adorador, porque lá no mundo adorava. E daqui a pouco já dava um título de pastor, o cara nunca pastoreava nem a vida dele, muitas vezes. A coisa que mais atrai a glória de Deus é quando você sai da sua casa. A Bíblia diz assim: formosos são os pés daqueles que falam, que anunciam as boas novas do Evangelho. Quando você sai da sua casa, meu irmão, quando você vai anunciar a Jesus, quando você sai, Jéssica, da sua casa e vai cuidar de uma discípula, ninguém está vendo. Isso não dá ibope. Não dá nome no Google. Ninguém vê. Paulinho é anônimo. Mas as coisas mais preciosas para Deus são aquelas que nós fazemos no anonimato, irmãos. Ele fala de que quando você for ofertar, faça anonimamente. Quando for jejuar, faça anonimamente. E quando for orar, faça anonimamente, trancado, que ninguém veja. Que aquilo que é feito no anonimato, publicamente, Deus vai te exaltar, vai te abençoar. Porque não é homem da terra que vai te retribuir, mas é Deus que é bom, generoso e misericordioso, e que habita nas mansões celestiais, e que não há vento de mudança nele. Ele continua o mesmo, irmãos. Entra ano e sai ano e Deus não muda. Quando você segue o exemplo de Jesus e investe em vidas, não há nada mais precioso para Deus. E se eu estou hoje aqui, se você está hoje aqui, é porque alguém investiu para que você esteja. Eu sempre digo, irmãos, que a salvação é a mesma coisa de você ver uma vaca cantando e tocando um baixo em cima de um fio de alta tensão. Ela não está ali sozinha, alguém teve que botar aquela vaca lá. Eu quero dizer para você o seguinte, que a sua posição em Deus no céu é a mesma coisa. Alguém teve que investir para você estar ali. Naquele dia, quando nas mansões celestiais, você ouviu o rebombar das trombetas no céu. Quando você tiver aquela experiência de ver os anjos ali, adorando a Deus, de uma forma como nunca antes você viu. Alguém fez por você estar ali. Primeiro, esse alguém foi Jesus que subiu daquela cruz. Foi um Deus que deu a vida por você. Mas também esse mesmo Deus, vivendo na vida de homens e de mulheres, também aqui na terra, teve que ter investimento da terra. Não foi só pelo investimento do céu, porque sempre foi assim, terra e céu, céu e terra. Deus soprou do céu na terra e gerou o homem. Ele disse: Abraão, você será bendito. E as estrelas do céu e o pó da terra, é sempre o céu e a terra, é por Gideão e por Deus, é por Deus e por Gideão. Não pode, o componente da terra, e o componente da terra é o mesmo barro que um dia ele soprou, e o barro sou eu e você, aleluia, cheio do Espírito de Deus, glória a Deus. Mas é cheio de Deus, porque o barro sem Deus é barro.
Mas o barro com Deus é um homem vivente, é alma vivente. É esse homem extraordinário, que faz coisas extraordinárias, mas que tem se esquecido daquilo que é prioritário. E a prioridade do homem é cuidar do seu jardim. Um dia nós seremos cobrados o que você fez com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido e com os discípulos que eu confiei a você. A Bíblia diz que Jesus só perdeu o que estava destinado à perdição. Não viva egoístamente. O seu propósito é servir. Muitas vezes servir, Maurício, dói. Porque muitas vezes você vai ter que se humilhar para servir. Muitas vezes você vai ter que matar o seu ego, o seu eu, a sua vontade para cuidar de uma vida. Mas eu quero dizer aqui para os navegantes dessa nau, vale a pena. E eu não quero ver você no céu chorando, porque você podia ter feito mais, não. Eu não quero olhar lá da posição que eu vou ficar lá no céu e ver membros dessa igreja chorando e lamentando, porque podiam ter cuidado mais e não cuidaram. E você pode decidir com seu livre-arbítrio, viver para você mesmo ou viver para esse jardim. Você pode decidir investir em vidas ou não ainda. Então tira parte do teu tempo e vai amar as pessoas. Vai cuidar delas. Porque esse DNA você já tem. Jesus em nós, esperança da glória. Não sou eu, mas é Jesus que vive em mim. Que vai cuidar de você. Que vai discipular você. E sabe o que é que vai redundar? É que esses discípulos vão crescer. E eles vão para outros lugares da terra. Mas eu queria ainda falar hoje sobre o valor da esposa. Aos maridos. Eu quero dizer para os maridos que os filhos vão embora um dia, mas a esposa vai ficar. E eu tenho uma esposa nova, bonita. O pai da Angélica tem quase 90 anos. Você vê, duro velho, rapaz. E ela é a cara do pai dela. Ela vai ver a volta de Jesus, irmãos. Tranquilo, porque vai viver mais de 120 anos, Angélica. Zerado aí. Rapaz, o povo chega lá no consultório e diz, rapaz... E antigamente era pior ainda, porque quando eu tinha aquela pança que eu tinha, com cara de 100 anos, né? Aí o pessoal, a minha preocupação, Maurício, é que pensasse que eu fosse o pai dela. Eu andava com ela e dizia, rapaz, esse coroa deve ser estribado, uma gata dessa do lado dele. Porque quando você vê uma mulher nova com cara velho, pensa que ela só quer o dinheiro dele. Mas é não, irmão, mulher nem é assim não. Mas a esposa é o principal jardim que a gente tem. E o que é que uma mulher gosta? A mulher gosta de cartão de crédito, não, irmãos. A mulher gosta de atenção. Uma mulher fala 15 mil palavras por dia. O homem só fala melhor. O homem fala 15 mil, a mulher fala 30 mil palavras. Mulher fala mais do que o homem. Porque a mulher gosta de conversar. Tanto é que o capeta foi conversar, foi com Eva. Porque a mulher gosta de conversar. Olha, a mulher, ela cai aqui, ó. Falei para você, ó. Homem é bicho besta, vai porque vê. Ele vai pela aparência, mulher vai pelo conteúdo. Por isso você pega um caba feio com uma mulher bonita. O cara, ó, o cara é queixudo. E muitas vezes a pobre da mulher tem que falar várias vezes para o marido dar atenção. Em Efésios 5:25 diz, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Entregou-se a si mesmo por ela. Os maridos devem dar a vida pelas suas esposas. E eu quero dizer para os maridos que tem uma coisa que transforma a sua esposa, é a sua palavra. A sua palavra é capaz de mudar a sua esposa. A Bíblia diz em Efésios 5:26-30 que o que purifica a igreja é a palavra que sai da boca do noivo.
para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Mas aqui diz que Jesus santifica a igreja através da sua palavra. Então, eu tenho aprendido com o pastor que o marido faz a esposa. E que a esposa, como a Bíblia diz, assim como a igreja é a coroa de Cristo, a sua esposa é a sua coroa. Ela vai falar o quanto você tem sido eficiente e eficaz. E o marido tem a esposa que ele faz. E a Bíblia diz que o lar deve ser dirigido com amor e carinho. Me perdoe a palavra dura. Homem não é apenas para fazer sexo, que até cachorro faz. É para amar, é para cuidar de verdade da sua esposa. Mas qual é o papel da esposa? O principal papel da esposa não são os filhos, é o seu marido. Tem mulher que quando nasce o primeiro filho, abandona o pobre do marido. Sabe o que vai acontecer com um casamento desse? Nem marido e nem filho. Caminha para um divórcio. Fica só cuidando do menino e esquece o pobre do marido. Aí o marido arranja um que vai cuidar dele. Está errado. E a mulher tem uma posição dentro do casamento, que é uma posição de estar debaixo da missão do seu esposo. Irmãos, há 10 anos atrás, estamos em 2017. Há 10 anos atrás, fazia 10 anos que eu fui consagrado lá na Comunidade do Amor. Agora em agosto, esse ano faz 10 anos. Dia 13 de agosto. Não sou de jeito nenhum, né? Como é que aquele pessoal que não passa embaixo de escada? Supersticioso, né? 13. Inclusive eu moro no andar do 13, no 1300. Eu moro no 13º andar. Ninguém queria comprar o 13º, estava lá, eu comprei. Eu não creio nesse negócio não, irmãos. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queda, topada, morte, câncer. Eu não creio nesse evangelho do triunfalismo que creio que não acontece as coisas, não. Acontece. A única coisa que não pode acontecer na vida do cristão é ele murmurar, ele reclamar. Glória a Deus. Aleluia. Aí a gente sabe quem são os homens e os meninos. Na hora da dificuldade. Um mês atrás eu tinha 3 carros, hoje só estou com um, porque vendi um e o outro bateram. Glória a Deus. Aleluia. Mas a mulher, eu estava falando, eu estava lá na Comunidade do Amor. No final de 2017, de 2007, eu fui para Portugal e lá Deus falou que o meu tempo tinha acabado. A gente estava super bem na Comunidade do Amor. Estava liderando o Ministério da Família, fazendo uma reforma. Foi o que gerou toda essa reforma, já a igreja é linda. Fazia muitos anos que não se colocava um tijolo na igreja. E Deus usou a nossa vida. Nós estávamos cuidando das crianças. A Angélica estava grávida do Israel. Israel nasceu em 2007, em dezembro. Quando eu estava em Portugal, Deus falou, acabou o seu tempo. Não foi fácil para a gente sair de lá, irmãos. E eu fui congregar na Igreja Nova Criação com o pastor Marcelo, que era muito amigo nosso. No primeiro domingo, a igreja se reunia ali no ginásio do 7 de setembro, no primeiro domingo, que eu estava lá. Quando eu tinha saído, primeiro domingo. Chegamos em casa, a Angélica só chorava. Porque a vontade dela não era ir para a Nova Criação, nada contra a igreja, pelo contrário. Mas a vontade dela era ficar lá, na igreja, Comunidade do Amor. Nós não saímos lá porque a gente estava dando, pelo contrário. Nós saímos lá e no dia que foi anunciada a nossa saída, foi um chororô dentro da igreja. Porque a gente estava servindo a Deus ali. Só que nós não entendemos as coisas de Deus. Nós não compreendemos.
Por isso que nós não temos que entender, nós temos que apenas obedecer à voz de Deus. Mas ela não foi à vontade, ela teve que matar a vontade dela. Por quê? Porque ela estava debaixo da minha missão. Para onde eu fosse, ela iria. É Ruth 1,16, aonde você morreu, eu morro com você. Isso é aliança. Está debaixo da missão do seu esposo. A missão dele é a sua. Porque se ele for um sucesso, você também será. E a gente tem que entender, queridos, que também a esposa, ela edifica o esposo falando. Dá um glória a Deus. Vocês aí que vão casar, as minhas estão aqui, que tudo vão casar em nome de Jesus. A sua palavra também, ela pode cortar ou ela pode curar. Quantas vezes as palavras da minha esposa não me levantaram, irmão, de momentos difíceis, que eu estava, irmã Lourdes, numa luta, numa crise muito grande, e ela dizia assim: não, vamos permanecer, vai dar certo, você é um homem que tem um chamado, então fica firme. Queridos, você ter uma esposa do lado, que com as palavras dela vai edificar a sua vida, faz toda a diferença. E depois dos filhos, e depois da esposa, vem os filhos. Depois da esposa e do esposo, vem os filhos. Devemos abraçar os nossos filhos, devemos dar carinho e amor para eles. Mas um amor de verdade é aquele que estabelece limites, que corrige. Nós temos que aprender a ser uma geração que diz não para os filhos. Irmãos, eu não tenho problema em dizer não para os meus filhos. Provérbios 22:15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tem outra tradução que diz que é a vara da disciplina do pai que tira a maldade do coração da criança. Provérbios 29:15-17 diz: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Discipline seu filho, esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Você sabe qual é a única coisa que eu tenho certeza que eu nunca vou me arrepender? Foi umas varadas que eu dei nos meus filhos. Nunca vou me arrepender disso. Pelo contrário, lá na frente nós vamos colher. O 13 de Provérbios 24 diz: quem se nega a castigar seu filho, não ama. Quem o ama, não hesita em disciplinar. Louvado seja Deus por isso. Temos que dar limite aos nossos filhos. Irmãos, nós vivemos numa sociedade doente, porque a família está doente. Eu sou pediatra, lá no consultório eu já vi tanta coisa, que ora, sinceramente, eu peço muito perdão a Deus, que às vezes dá vontade de eu mesmo dar lapada naquele menino. Juro, eu estou sendo sincero, contando meus pecados. Tem hora que dá vontade de eu mesmo disciplinar, irmãos. Menino que larga a mão na cara da mãe. Eu digo que se tu tivesse nascido do testículo direito ou do esquerdo meu, eu sei o que eu vou fazer agora com você. Eu digo. Porque eu acho um absurdo isso, irmãos. Ora, um menino que dá na cara da mãe vai obedecer quem? Não vai ter medo nem de polícia, nem de bala, nem de tiro, nem de nada. Por isso que essa bandidagem está aí fora, irmãos. Trazendo insegurança. Porque são filhos que não tiveram pai para corrigir. E que muitas vezes a pobre da mãe tenta fazer, às vezes, de pai e de mãe, e não dá conta. E está aí essa geração abarrotando os presídios, gerando uma violência sem limites. Irmãos, a gente fica boquiaberto, né, quando derruba um avião, caiu o avião, foi uma comoção, não estou dizendo que não seja. 200, quantas pessoas? Mas 72 morreram, 76. Irmãos, 76 morre no final de semana prolongado aqui em Fortaleza, só de morte de crime, de morte violenta. Num final de semanazinho como esse aí. E já ficou banal. Sabe o que é isso? Falta de um pai que conhece a palavra de Deus para dar limite num filho. Porque eu duvido, essa palavra não está errada.
Essa palavra é a verdade de Deus. Se corrigir, dá jeito. Funciona quando a gente vive essa palavra e aplica esta palavra, irmãos. Porque é melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir um bandido do que depois esperar que ele se converta. Mas nós não temos que cuidar só da família. Volto a repetir. Temos que cuidar dos discípulos. Daqueles mais problemáticos. E para isso nós temos que ser um modelo, um exemplo de pessoas que amam a Deus. Queridos, quantos pais vivem chateados que os filhos não querem ir à igreja? Porque eles não encontraram em você o exemplo que é importante congregar. Não viram em você o exemplo que é importante buscar as almas perdidas. Porque um exemplo vale por 1000 palavras. Dá um glória a Deus aí. Queridos, um bom discipulador não é aquele que se serve do discípulo, é aquele que é um exemplo, que é um modelo. Mas não é uma pessoa que nunca erra, que nunca falha, porque não existe esse super-homem, mas é um exemplo de um caráter aprovado diante de Deus. É um exemplo de honestidade, de integridade, de fidelidade, de amor às vidas. Tem um exemplo que eu já contei aqui muitas vezes, que eu aprendi com o pastor Eide. Chegaram lá em Israel e viram um cara tocando as ovelhas por trás. Já contei aqui, eu conto de novo. Tocando com a vara as ovelhas por trás. E o cara perguntou, isso aí é o pastor? Ele disse, não, rapaz, isso aí ele está levando para o matadouro. Porque o bom pastor, ele não toca por trás, ele chama. Significa dizer que ele dá o exemplo. O exemplo de um caráter aprovado por Deus. Quando você está batendo só nas ovelhas, você está levando elas para a morte. Mas quando você está servindo de modelo, você está transmitindo e levando-as para viver uma vida em Deus, louvado seja o nome dEle. Então, para finalizar, irmãos, é que o ano de 2017 já chegou. E tem gente... Tem 5 anos que eu passo no hospital. Ontem eu passei mais um ano no hospital. Não passei de branco, passei de azul, que é a roupinha do hospital. E eu vejo a hipocrisia no mundo. Ô mundo hipócrita. Porque eles acham, porque hoje é 1º de janeiro, tudo vai mudar. Muda não, irmãos. A única coisa que é capaz de mudar ao seu redor é quando você muda dentro de você. Não tem que mudar, não é o relógio que vai ter que mudar, é você que tem que mudar. Isso pode ser no dia 1º de janeiro, no dia 10 de abril ou no dia 25 de maio. O que tem que mudar para que esse próximo ano que já entrou seja diferente, é que eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. Porque se eu não mudar, nada vai mudar ao meu redor. E nós precisamos mudar, sabe aonde, irmãos? No entendimento do que é a prioridade da nossa vida. Nós não podemos viver em torno do que é urgente. Nós não podemos viver apagando fogo eternamente na vida. Nós não podemos ter uma vida de bombeiro, não. Nós não podemos viver em torno daquilo que é o imediato e urgente. Nós temos que viver naquilo que é a prioridade do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Às vezes, esse propósito faz parte de você passar por uma situação que você está passando adversa. Você sabia disso? Deus está tratando com você. E aí, ao invés de você estar dando glória a Deus, está entrando num relacionamento mais profundo com Deus, para compreender o que está passando ao seu redor, muitas vezes você se rebela, você se afasta. Você tem que entender qual é o propósito de Deus para a vida do homem, que é esse: cuidar bem do seu jardim, cuidar bem da família, cuidar bem dos filhos, cuidar bem da esposa, a esposa cuidar bem do marido. Mas não fica só aí não, irmãos. Jesus mandou que nós fizéssemos discípulos de todas as nações. Não é só discípulo dentro de casa, é discípulo de todas as nações. Cuidar de pessoas.
Porque eu volto a repetir, você só está aqui porque teve um investimento do céu, mas teve também um investimento da terra. Sim ou não? Hein? É ou não é? O Israel está ali na ponta esquerda. Israel, tenho certeza que o seu discipulador, você só está aqui porque o Lucas cuidou de você, tem cuidado, tem insistido. Naqueles momentos difíceis, ele tem chegado para você e tem sido a boca, o sopro, o hálito, a vontade, a presença manifesta da glória, da esperança, do poder de Deus para a sua vida. Eu só estou aqui hoje, irmãos, porque alguém participou desse processo. Muitas pessoas têm trabalhado para que eu esteja aqui hoje. Ninguém chega sozinho em canto nenhum. Não fique esperando para que Deus faça tudo, porque tem uma parte que só você vai poder fazer. Irmãos, fazer discípulos, cuidar de pessoas, é a coisa mais linda do planeta Terra. Maurício, hoje à tarde, e eu sou tão falho, irmãos. Vou dizer de novo, Donete. Donete não gosta quando eu digo isso. Nem a Angélica. Vou dizer, Angélica, eu sou mesmo. Irmãos, eu sou o menorzinho daqui. Eu sou frágil. Sou uma pessoa tão frágil emocionalmente. Sou, irmãos. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na fortaleza, é quando a gente está fraco. Porque não adianta, irmãos, eu me achar o maior pastor do mundo e aí mesmo assim eu ir para o inferno. Eu prefiro ser o pastorzinho de ovelhas aqui no meio do Eusébio. Mas o meu nome está escrito no livro da vida. Jesus disse, vocês estão se alegrando pelos milagres que têm acontecido, se alegrem. Porque o seu nome está no livro da vida. Irmãos, o meu nome está no livro da vida. Eu não posso esquecer isso de jeito nenhum. Mas hoje, estava eu na rede, antes de vir para cá, e nós estávamos pensando como é que nós vamos fazer no Ministério Infantil, com relação às salas. Porque quando está a meninada toda aqui, não é inviável, essas salas são pequenas. Sabe quem que estava sentado no colo da Angélica? A Esther, dando ideias. Dando ideias, como é que vai fazer, reformar as salas lá atrás, entendeu? A Esther não tem 7 anos de idade, irmãos, vai fazendo em junho. E eu sou o Dia Júnior, não sou o Abe Huber, então é longe. Sou o Dia Júnior. Meu pai é o Zé Roldão, filho da Terezinha de Jesus, nascido lá no São Gerardo. Converti só aos 16 anos, fui o primeiro crente evangélico da minha família. Depois passei 7 anos desviado. Pela misericórdia de Deus, voltei para Jesus. Um passado de tanta coisa errada que eu fiz. Mas quando eu vejo isso na vida da minha filha, e eu tenho certeza que a minha filha tem um chamado apostólico, ela vai plantar muitas igrejas no mundo. A minha filha será uma missionária, irmãos. Mas ela só será tudo isso se eu for um exemplo para a vida dela. Se ela vê em mim, irmã, querida, se ela vê o exemplo, se ela lá em casa vê a minha dedicação, com todas as limitações e falhas que eu tenho, se ela vê o desejo do meu coração de servir a Jesus, diante de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, irmão, se só isso acontecer na minha vida, vai ter valido a pena ver nos meus filhos a realização da plena vontade de Deus na vida deles. Se eu não conseguir ver tudo que Deus tem prometido para mim, mas se eu ver na geração dos meus filhos, dos meus netos, já valeu a pena. Glória a Deus por isso. Irmãos, os meus filhos choram para vir à igreja. Quando chega o dia do Tadel e no outro dia tem que ter aula e chega tarde e às vezes não reprova no outro dia, porque filho de pastor tem que estudar de tarde, mas estuda de manhã. É um suplício lá em casa. Quando eu estou lá discipulando, quando dá 6 horas, eles ficam aperreando para ir. Quando não vão, chora. Já valeu a pena. Dá um glória a Deus por isso. E olha que eu sou tão falho, tão fraquinho. Imagine, irmão, se eu fosse melhor.
Mas a Bíblia diz que a graça de Deus e a suficiência de Deus naquilo que a gente não dá conta de fazer, quando a gente fez tudo que a gente é capaz de fazer. Isso é a graça de Deus. Deus conhece cada um de nós, Ele sabe o que a gente pode e o que a gente não pode. A Bíblia diz que Deus não dá o sofrimento maior do que as nossas forças. Então, com Deus, tudo é na proporção do que a gente pode. E a maneira dele nos aferir é na proporção do que ele nos deu. E ele não nos dá mais do que a gente possa receber. A um ele deu 1 talento, a outro deu 3 talentos, a outro deu 5 talentos. E o problema não foi a quantidade de talentos que ele deu, foi aquilo que nós fizemos com aquilo que ele nos deu. Nós seremos aferidos com aquilo que ele nos deu, porque ele nos deu na proporção do que nós podemos fazer com aquilo que ele nos deu. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas, sinceramente, a minha oração é que em 2017, a gente ainda passa uns dias botando 16, né? Eu que boto muita data, o ano inteiro botando 16, aí muda para 17. É que nós possamos cuidar bem do nosso jardim. Amém? Que nós possamos cuidar bem dos nossos filhos na nossa casa, mas possamos também cuidar bem dos discípulos. Porque um dia o rei virá. E quando ele voltar, ele vai nos cobrar o que nós fizemos com os nossos talentos. Talentos são vidas que ele nos confiou. Talentos não são coisas, talentos são pessoas que ele nos deu para a gente cuidar. Para Moisés ele deu 2 filhos, que através do exemplo de vida da Moisés, apesar de tudo, Moisés, os meninos olham para você, e eu vou dizer uma coisa para você, eles já são uma bênção. Amém? Glória a Deus. Os filhos da Moisés são uma bênção, irmãos. É ou não é, Moisés? Meninos maravilhosos, são ativos, vão ser tudo turbinado. Deus vai aproveitar esse turbinamento para servir o rei, porque Deus precisa de gente assim também. Precisa dos calmos, mas precisa dos abirobados assim como eu. Deus precisa de todos, Ele não abre mão de ninguém. Dá uma glória a Deus, vamos ficar de pé na presença do Senhor.